Deus abençoe você e toda a sua linda família. Espírito Santo de Deus, nós estamos orando, clamando pelo Senhor, pela tua pessoa. Nós abrimos esse estudo com oração. Clamamos que haja poder divino agindo para nós. Que haja luz, que haja revelação, que haja mudança, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. Te damos total liberdade para vir mexer com as nossas estruturas, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Nos revestimos com a armadura completa de Deus, revestimos cada um dos nossos queridos, revestimos o nosso cônjuge, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, revestimos os nossos pais, os nossos tios e primos, revestimos os nossos parentes de perto e de longe, e também cobrimos todos com o sangue poderoso de Jesus. Sangue que cura, sangue que purifica, sangue que protege, sangue que comprou a nossa liberdade na cruz. Nós revestimos o nosso passado, o nosso presente e protegemos o nosso futuro com o sangue de Jesus. Declaramos que todas as áreas da nossa vida estão debaixo do sangue de Jesus. Pai, em obediência à autoridade que o Senhor deixou para nós declaramos que o nosso inimigo, Satanás, está amarrado, sem força, sem poder e sem reforço. Nós proibimos ele de continuar roubando a tua palavra, roubando os teus princípios de nós, da nossa família. Nós ordenamos que todas as armadilhas, todas as arapucas que foram montadas pelo nosso inimigo, que elas sejam retiradas, que elas caiam por terra, que elas sejam destruídas, que aquelas armas que foram lançadas para produzir o mal, para aumentar a briga, a contenda, a discórdia, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa família, da herança que Cristo tem para nós, que elas sejam completamente aniquiladas e destruídas. É assim que nós oramos como os teus filhos, como teus herdeiros, como tua igreja. E você que concorda com esta oração, diga amém. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, este é um canal de batalha espiritual pela família. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva no canal, aperte aí o sininho para saber quando cada novo estudo é publicado, porque o YouTube vai encaminhar um aviso para você. Colabore com a expansão do conhecimento da palavra de Deus, copiando o link desse estudo e encaminhando para todas as pessoas que Deus tocar no teu coração. E também deixando sempre o seu like. Não vai embora sem deixar o seu like. Você aqui está recebendo oração todos os dias, está recebendo o estudo da palavra todos os dias, porque eu estou trabalhando para expandir o reino de Deus, para expandir o acesso ao conhecimento ao reino de Deus. Trabalhe junto comigo, se aliance comigo e estaremos juntas trabalhando para o nosso Deus. Ele merece esse tempinho que nós dedicamos para trabalhar pela expansão do reino. Nós estamos orando até a Páscoa todos os dias, um propósito. Faça este propósito, não esmoreça, não pule estudo pelo título do estudo. Deus está trabalhando, construindo algo forte que vai trazer tudo o que você deseja para a sua família. O maior trabalho de Jesus Cristo, o nosso Senhor, é trazer cura, libertação e resgate para a família, para todos os seus filhos. Este período da Páscoa é onde Deus mais opera. Deus vai operar em corações quebrantados, em pessoas que tenham um coração, uma terra fértil, um coração aberto para os ensinamentos de Deus. Vai que você pula o estudo, que justamente Deus traz a chave necessária para a sua vida, para a sua família. Não faça isso. Seja fiel, escute todos os estudos, faça oração pela sua família todos os dias. Nós estamos orando debaixo da promessa de Deus de quebrar todas as barreiras, todas as dificuldades nos relacionamentos do homem com Deus e nos relacionamentos entre os homens. Dentro de casa, nas nossas famílias, existem barreiras que nós sabemos que existem, e existem barreiras invisíveis que nós não conseguimos enxergar. Mas Jesus Cristo já nos entregou a chave para derrubar essas barreiras através do que ele fez na cruz, através da sua morte e ressurreição. Na cruz, ele estava trabalhando para destruir
todas as feridas, todas as diferenças de pensar, de sentir, de agir entre as pessoas, entre os sexos, entre culturas distintas, pois Ele sabe como existe distinção dentro da mente de cada pessoa. Nós pegamos a nossa cultura brasileira e vamos colocar ela para conviver com uma pessoa que mora em outro país. Provavelmente nós vamos tropeçar, nós vamos causar atritos e podemos fazer isso sem nem perceber. Um famoso médico aqui do Brasil estava em viagem com a sua família em Paris, pegou um trem para se deslocar para outra cidade na Europa. Eles estavam muito cansados, tinham caminhado o dia inteiro. Ele tirou o sapato e de meia colocou os pés em cima do banco da frente que estava vazio. Na mesma hora, um cidadão que estava naquele mesmo trem local se levantou, se dirigiu até ele e começou a falar uma palavra atrás da outra, repreendendo aquele médico. O médico tinha a melhor intenção, ele queria descansar as suas pernas que estavam cansadas e teve na cabeça dele todo o cuidado de tirar o sapato para não sujar o banco. Já aquele cidadão falava para ele que os trens precisavam de ser cuidados, de ser zelados, e falava sem parar, repreendendo ele pela atitude. Ele não teve nenhuma intenção de trazer dano àquele trem. Para aquele cidadão nascido em Paris, aquilo era uma afronta. Existem situações como essas que acontecem dentro da nossa casa e nem percebemos. Algo que para nós não representa nada, para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos, vai ser uma afronta muito grande se não chamarmos Cristo e permitirmos que Ele trabalhe minimizando esses atritos. Cada atrito dele vai construir uma parede, uma muralha, que pode se tornar uma muralha enorme e trazer relacionamentos rompidos. Uma conhecida nossa mora na Suíça e ela veio visitar a família esses dias e uma grande amiga dela da Suíça pediu para vir com ela. Eu falei para essa amiga: Patrícia, você teve muita coragem de trazer essa moça da Suíça aqui para o Brasil. Você está cuidando dela, não deixando ela andar na rua sozinha, vigiando ela o tempo inteiro, porque na Suíça a criminalidade é zero, é inexistente. Eles entram no mercado, no supermercado, seja um mercado grande, seja um mercado pequeno, é a própria pessoa que passa todos os produtos. Eles moram perto de um lugar que vende frutas e verduras orgânicas. Você entra, você anota no papel quanto você está pegando de cada produto, você pesa, você calcula quanto é para pagar, você abre a caixinha que está lá do dinheiro. Vamos dizer que você bote 100 francos suíços e precise pegar um troco de 22 francos suíços. Você vai abrir a caixinha do dinheiro, vai colocar os seus 100 e você vai retirar o seu troco. Isto é o país que a mulher vive e ela vem para o Brasil, que nós sabemos como todas as coisas funcionam. São barreiras culturais que nós precisamos olhar um para o outro, compreender e construir ponte. A minha amiga Patrícia casou com um homem da Suíça. Ela precisa se adequar, por morar na Suíça, ao padrão e ao comportamento deles lá na Suíça. No entanto, se eles tiverem alguma coisa na cultura, no comportamento que vai contra os padrões de Deus, ela vai precisar de ter equilíbrio para saber como agir numa situação como essa. É sobre isso que nós vamos tratar nesse estudo. Obediência é condicional, apesar da submissão ser incondicional. O chamado de Deus para todos os seus filhos é que permitamos ao Espírito de Deus trabalhar em nossa vida, em nosso caráter. Permitamos que o Espírito de Deus nos torne imagem e semelhança moral de Deus. Isto porque todas as vezes que não estamos sendo imagem e semelhança moral de Deus, aonde quer que estejamos, estaremos agindo para dominar a terra na moda de Satanás. Podemos estar agindo na moda de Satanás como líder ou como liderado. O plano de Deus é para o líder trabalhar com a motivação de servir ao seu semelhante.
trabalhar com a sua liderança para servir ao seu semelhante, investindo no desenvolvimento das capacidades de liderança dos seus liderados. E o plano de Deus para o liderado é que ele flua debaixo da proteção que existe para ele por estar debaixo de uma autoridade, que ele aproveite essa proteção, cresça desenvolvendo as suas habilidades e aumentando a sua sabedoria. Deus espera que nós entendamos o que ele criou. Ele quer que a gente saiba que a posição do líder e o princípio da autoridade são sagrados. No entanto, a pessoa que está ocupando a posição pode estar agindo de forma iníqua ou de forma equivocada. Vamos então navegar por esses erros, por esses equívocos, por essa forma iníqua de governo. Oséias 8:4 traz a primeira luz que eu quero chamar a atenção de todos. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Nós precisamos entender o que Deus está falando aqui. Ele está mostrando que pessoas que têm conceitos de liderança dentro de si deformados podem enveredar pelo caminho da idolatria. Essas pessoas vão idolatrar os líderes, como também pode levar os líderes a usar o poder que é deles para manipular os liderados, para manipular as pessoas a fim de se manterem no poder. Tanto idolatrar o líder como a pessoa máxima em todas as situações, em todas as questões, como usar o poder para manipular as pessoas abaixo de si, para manter o poder. Ambas as situações permitem que Satanás se infiltre e estabeleça o esquema Jezabel. O esquema Jezabel prejudica as estruturas de liderança. A palavra de Deus, ela traz luz de como nós devemos nos submeter. 1 Pedro 2,13 diz: sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como ao soberano. Todos temos um líder sobre nós e a palavra de Deus diz que é para nos sujeitarmos a esse líder por amor ao Senhor. Então aqui nós vemos que a submissão é incondicional. Submissão é respeito e honra. Agora vamos entender o que é mais que precisamos entender para andarmos nesse caminho de autoridade, de sermos líder e também de sermos liderados com equilíbrio. Efésios 6:1 traz o equilíbrio para nós. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Obedientes no Senhor. A obediência é para ser na proporção que o comando que está sendo dado vem da parte de Deus. Então nós precisamos filtrar o que nós recebemos e nós vamos obedecer às ordens que estão de acordo com a Bíblia. Mas nós podemos, então, desobedecer a um líder? Sim, nós podemos desobedecer a um líder sem afrontar o líder, sem desrespeitar o líder, sem desonrar o líder, desde que a ordem que está sendo dada pelo líder afronte algum preceito moral divino. O caminho da obediência é um caminho no qual nós obedeceremos ao próprio Deus, obedeceremos à palavra de Deus. E ao obedecermos à palavra de Deus, vamos observar se os comandos que estão sendo dados para nós estão de acordo com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós temos alguns casos que nós podemos entender o que eu estou falando. Por exemplo, o profeta Daniel, na sua época, teve uma determinada situação que ele não obedeceu ao decreto real. Foi montado para ele uma arapuca? Foi. Mas a ordem foi dada pelo rei. E Daniel, com muito respeito e com muita honra, falou ao rei que não iria obedecer àquele decreto. Porque Daniel falou isso, o rei falou: eu vou ser obrigado a lhe jogar nas covas dos leões.
E Daniel sabia que esse era a sentença para quem não obedecesse aquele decreto. E Daniel, com muita honra e com muito respeito, falou para o rei: sim, meu rei, eu lhe entendo, faça o que você tem para fazer. Em outra ocasião, foram os amigos de Daniel que também foram provados. Eles escolheram desobedecer ao decreto do rei, mas eles fizeram isso honrando o rei, respeitando o rei. Em nenhum momento eles foram desrespeitosos, em nenhum momento eles falaram mal do rei, jogaram praga no rei, proferiram palavras agressivas contra o rei. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas eles escolheram, em primeiro lugar, obedecer a Deus. E o rei também os pergunta: vocês sabem qual vai ser a pena para quem desonra esse decreto? E eles disseram: sabemos. Vá em frente, meu rei, faça o que o senhor precisa fazer. E eles foram jogados na fornalha, com fogo tão ardente que os soldados que conduziram eles para jogar na fornalha morreram queimados. E eles ficaram em pés, andando no meio do fogo, e ainda serviram para ser testemunha da obra e do milagre que Deus fez ao salvar eles daquela fornalha de fogo ardente. Existem muitos casos na Bíblia onde o povo de Deus precisou tomar uma decisão: se iam obedecer à autoridade ou se iam obedecer à autoridade de Deus. E eles escolheram obedecer à autoridade de Deus. Existe também no livro de Esther. Esther se tornou rainha. E eu lhe recomendo, leia o livro dela, porque é um grande testemunho para nós mulheres de quando o que acontece com as nossas vidas vem do marido. O marido de Esther era o rei. E ele assinou um decreto que condenava a própria esposa e, além de condenar a própria esposa, condenava todos os judeus. Todos que eram judeus estavam condenados à morte. Quando a rainha Esther ficou sabendo, ela teve que se posicionar. Ela resolveu se posicionar pelo seu povo, pela nação, mas ela fez isso com muita reverência. Ela fez isso com oração e jejum, pois ali, naquela questão, não havia solução terrena. A solução precisava vir da parte de Deus. Ela buscou essa solução em Deus e pediu para toda a nação que estava condenada à morte junto com ela, orar e jejuar junto com ela. Esse é um caso muito semelhante ao que acontece com a maioria dos maridos quando eles tomam uma decisão que vai comprometer o bem-estar da esposa e até o bem-estar dos filhos, e eles estão influenciados pelos amigos. O rei tinha assinado um decreto de morte para Esther e para o povo de Esther, influenciado pelo cara que ele achava que era o amigo da vez, era o líder da vez, era aquela pessoa que estava ao lado do rei, ajudando, bajulando, e esse cara seduziu o rei de uma forma que o rei assinou aquele decreto sem nem entender a gravidade do que estava assinado. Uma coisa é que, naquela época, quando um decreto era assinado pelo rei, ele não poderia ser revogado. Esther, sabendo de tudo isso, era um caso extremo, era um caso de morte. Ela não falou mal do seu marido, ela não desonrou aquele homem, reclamando dele, xingando, menosprezando, profanando a autoridade dele, mitigando a pessoa daquele homem para todos os seus compatriotas. Nem a rainha Esther fez isso, nem Daniel fez isso, nem Sadraque, nem Abednego, nem Jesus, nem os apóstolos de Cristo fizeram isso quando as autoridades agiram de forma contraditória, de forma que afrontavam a autoridade de Deus. A rainha Esther, por ter se colocado na posição de buscar a Deus, de jejuar e orar até que Deus agisse, ela recebeu de Deus instrução e direção. Ela mudou a história da vida dela, ela mudou a história de todos os seus compatriotas por causa da sua posição. Nós precisamos aprender com ela. Mateus 20, 28 diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele trabalhou dominando as nações da terra, resgatando cada uma delas para Deus por meio de uma atitude incondicional e sacrificial de amor, serviço e justiça. Enquanto as nossas motivações como liderados
e como líderes não se alinharem com essa declaração de Jesus, vamos permanecer inaptos para conquistar para Deus a nossa família, para conquistar para o Senhor os nossos amados. Não vamos estar cumprindo genuinamente o propósito divino. Não é incomum eu encontrar com mulheres que estão magoadas, feridas com os seus esposos, porque eles tomaram atitudes que prejudicam elas, que prejudicam a casa, que prejudicam os filhos, que prejudicam as finanças da família. E elas estão reclamando dos maridos, falando mal deles, não mostram honra, não mostram respeito, denigrem a imagem deles. Eu não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo, mas eu estou mostrando que o papel do liderado é importante nessa hora. Se o liderado se colocar debaixo da autoridade de Deus e se portar com a postura da rainha Esther, de orar e jejuar, Deus vai intervir. Se o liderado se portar tão iniquamente quanto o líder, a casa vai se perpetuar no caos e na bagunça, porque não houve nessa casa uma pessoa que se portasse honrando o princípio da autoridade. Ao contrário, tanto o líder está afrontando o princípio da autoridade, como a esposa, ao denegrir a imagem do líder, também está afrontando o princípio da autoridade, e ambos estão atraindo para esta família a condenação, a destruição. Imagina o caos que vai aumentar, se perpetuar. Imagina a próxima geração como não vai ser. Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora e ela estava enraivecida, ela estava indignada, ela estava cheia de barreiras em seu coração. E ali eu fui conversando com ela e trazendo os últimos estudos de forma simplificada, rápida, para que a palavra de Deus pudesse penetrar no seu coração. Se ela quer a mudança da sua casa, se ela quer a mudança da postura do seu esposo, a primeira pessoa que precisa mudar é ela. A primeira pessoa que precisa honrar a palavra de Deus é ela. E eu comecei a falar para ela tudo o que ela precisava fazer para ver a mudança chegar em sua casa. Eu espero que ela tenha um coração quebrantado para fazer, senão, de outra forma, ela vai continuar reclamando, vai continuar xingando, vai continuar cheia de indignação. Este não é o propósito de Deus, esta nunca foi a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando alguém se posiciona adequadamente, corretamente, debaixo da palavra de Deus, Deus está pronto para começar a agir na vida da outra pessoa que está envolvida no conflito. Então, nós vamos orar por Efésios 2,14, que Deus venha desmanchar os conflitos culturais, conflitos de poder, conflitos de disfunção no cargo, disfunção no exercício da autoridade, disfunção no exercício de ser liderado. Por causa de Jesus Cristo, nós agora temos a paz. Ele fez de dois povos um só povo. Pelo seu próprio corpo, Jesus destruiu a parede de indiferença, de inimizade, que separava marido e mulher, que separava filhos de pais, que separava pais de filhos, que separava pessoas da mesma família, promovendo briga, ruptura. Senhor, nós oramos que o Senhor venha nas nossas vidas e nas nossas famílias, que tudo o que o Senhor fez é puro, é perfeito, é eficaz. Santificado seja o teu nome nas nossas vidas, no nosso lar. Venha o teu reino para o nosso lar. Nós oramos especificamente, Senhor, pela família. Trabalha no seio familiar, trabalha no papel do marido, trabalha no papel da esposa, trabalha no papel do intercessor que está ouvindo esse estudo. Quem mais precisa permitir que Cristo trabalhe no coração e molde é a pessoa que está aqui ouvindo esse estudo. Trabalha, Senhor, em estar aí do outro lado ouvindo esta palavra. O Senhor trouxe essa pessoa por amor e por misericórdia, mas ela precisa abrir a porta do seu coração para que a tua vontade reine, para que a tua vontade seja feita na sua vida, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de falar, na família dela, na casa dela, entre quatro paredes. Que o teu pão seja poderoso para atuar, para libertar, para curar, assim como ele tem agido em tantas e tantas famílias. Nos perdoa todas as vezes que estamos devolvendo algo com desonra, com desrespeito, assim como nós perdoamos os nossos líderes quando eles são rudes, quando eles não nos explicam o que estão demandando de nós, ou mesmo quando
as suas demandas parecem irracionais. Não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal, nos livra do rompimento nos relacionamentos, nos livra das brigas, das controvérsias, das divisões, das dissensões, pois teu é o reino, um reino de amor, um reino de unidade, um reino de poder e de glória, que o teu poder e a tua glória trabalhe nas nossas vidas e nas nossas famílias, unificando todos nós. Senhor, nós oramos clamando que haja unidade no seio da família, clamando que haja cumplicidade, clamando que haja um olhar voltado um para o outro, um para as necessidades do outro, que um aprenda a se sujeitar ao outro, que cada pessoa desta família aprenda qual é o seu lugar na família, o seu papel na família, e que todos demonstrem submissão ao outro. Que o Senhor também nos dê o equilíbrio para saber o que é para obedecer e para ocasiões excepcionais que vamos precisar desobedecer, que nós possamos fazer isso equilibradas, com honra e com respeito. Não deixa jamais estarmos entrando com desonra e com desrespeito dentro da nossa casa. Por favor, Senhor, nos ajuda a aprender a elogiar o outro, a enxergar o que há de bom no outro, a falar apenas o que há de bom no outro. Se não tem nada de bom para falar, nos ensina a ficarmos quietas, caladas, mas não permita que a gente saia com a nossa raiva denegrindo a imagem daquele ser humano que é a feitura das mãos de Deus. Sara os nossos filhos, Senhor. Sara os relacionamentos entre os irmãos. Derruba toda briga, toda discórdia, toda ruptura, todo despeito, toda inveja que um tem do outro caia por terra. Que os irmãos possam ser melhores amigos, possam ser confidentes, possam ser ajudadores um do outro, apoiadores um do outro, incentivadores um do outro. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos também as nossas finanças. Te apresentamos esse mês de abril, te apresentamos os desafios que temos pela frente para enfrentar, clamando que o Senhor esteja entrando com socorro, com oportunidade, com ideias criativas para trazer o suprimento das tuas riquezas em glória para nós. Faz um download das tuas riquezas em glória para as nossas vidas, para as nossas famílias. Eu oro por todos aqueles que trabalham vendendo, que eles consigam fazer as melhores vendas. E eu oro por todos nós que fazemos compras de mercado, compras de frutas e verduras, compras de roupa, toda espécie de compras. Eu oro para que o Senhor nos entregue os melhores preços, as melhores ofertas, os melhores produtos, as melhores compras. Que o Senhor esteja trazendo para nós aquilo que realmente nós precisamos e que chegue da melhor forma, no melhor estado. Ó Deus, nos abençoa e fala conosco a ponto de estarmos fazendo a tua vontade todos os dias na nossa vida. Abençoamos o nosso lar, te agradecendo. Abençoamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa descendência. Abençoamos os nossos pais, os nossos parentes de perto e de longe. Abençoamos os nossos vizinhos, a nossa cidade. Abençoamos aquilo que já conhecemos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor está trabalhando no nosso futuro, naquilo que ainda não conhecemos. Mas o Senhor tem o melhor para nós. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. E você que recebe, diga aí amém. Escreve para mim nos comentários por quem você está orando. Qual é o seu objetivo? Qual é a encrenca que você quer que Deus desmanche? Quais são os relacionamentos por quais você ora para que Deus faça um milagre, para que Deus promova a cura nesses relacionamentos, para que nós possamos orar junto com você em concordância. Mantenha o foco de ser todos os dias uma bênção. Deixa aí o seu legal. Vá viver essa vida sendo você uma bênção. Usufrua da proteção de Deus na sua vida. Vejo você no próximo estudo.